יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor a todos. Estamos de volta. Vamos dar continuidade para o segundo vídeo a respeito do capítulo 2, versículo 24. Nós estávamos falando a respeito de o casamento é uma aliança de sangue entre o homem e a mulher com a bênção do Senhor. O casamento é uma dupla aliança. Aliança na qual nós vemos o homem ali participando com a sua mulher, fazendo seus votos e sob as bênçãos do Senhor. É uma aliança dos cônjuges entre si e também do casal com Deus. O Senhor é chamado para esse acordo. E nós vamos ver as características da aliança de sangue. Primeira coisa, há o derramamento de sangue. Nós sabemos que toda aliança de sangue ela tem que ter a participação do sangue, ou através da morte de um animal, ou através de uma laceração em que o sangue possa ser extravasado. E no casamento nós temos o rompimento do ímen como uma característica, uma presença do sangue. Alguns podem dizer, mas tem mulheres que têm o ímen complacente e não rompe. Perfeitamente. Mas uma coisa é comprovada isso do ponto de vista na medicina. Toda relação sexual há rompimento de microvasos dos participantes envolvidos, tanto do homem como da mulher, mesmo que já tenham N vezes realizados o ato. É através disso que vai acontecer a chamada DST, doença sexualmente transmissível. São pequenos vasos que rompem. Às vezes não se vê a olho nu, algumas vezes ainda a mulher após fazer a sua higiene, vai ver que algumas vezes há pequenas manchinhas de sangue, mas toda relação sexual, em toda ela há rompimento de microvasos. Aí nós temos a participação do sangue aí presente, mesmo naqueles casos que não são visíveis a olho nu. Nós temos as bodas, que é a refeição da aliança realizada de sangue. Nós temos os termos da aliança, quando nós prometemos amar o cônjuge em qualquer situação, sendo fiéis até a morte. Nós fazemos um juramento, nós prometemos amar e ser fiel. E também nós prometemos estar ao lado até a morte. Então isso é algo que nós temos que ter em mente, que é um compromisso que nós fizemos. Então nós temos uma responsabilidade de um para com o outro. Nós temos o memorial, que é a troca de alianças, a troca de nomes, que até há pouco tempo se fazia obrigatório, mas que agora já é opcional, em que a mulher pode ou não ter o nome do esposo, o sobrenome do esposo. As posses comuns, tudo que é meu é teu. Então, tudo que é teu é meu. Isso nos fala a respeito dos bens. Então, isso inclui todos os nossos bens, as nossas contas e as dívidas também. Então, ou direito sobre o corpo, um passa a ter direito sobre o corpo do outro. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. A exclusividade no relacionamento sexual, a intimidade física entre o homem e a mulher é algo que pertence exclusivamente à aliança do casamento.
quebrar essa exclusividade sexual é dar lugar a Satanás. Aqui Paulo nos fala que não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntares outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Como vimos, uma aliança de sangue é o acordo mais íntimo e sagrado, indestrutível e comprometedor, jamais conhecido pelo homem. Quando um homem ou uma mulher assume esse compromisso, eles devem estar sabendo que estão empenhados e que estão empenhando a sua própria vida em favor do sucesso desse acordo. Tudo que eu sou e que tenho é seu. Esse é o resumo desse voto. Os votos no casamento são um assunto sério. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. O que proferiram os seus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Isso está se referindo que o casamento, por ser uma aliança, por ser um contrato feito entre as partes e com Deus, quando você faz um voto e não cumpre, você está faltando com Deus em cumprir. Então, Deus espera que nós honremos a aliança, ainda que possa não ter sido nossa escolha consciente. Veja um exemplo. Em Josué 9:10, nós vemos que o povo de Israel fez uma aliança com os Gebionitas, sem consultar o Senhor, e foram enganados por eles. Todavia, ainda assim, o povo pelejou contra outros povos para proteger os Gebionitas, já que eles tinham feito uma aliança. Uma vez que fizemos uma aliança de casamento, ela deve ser cumprida, ainda que tenha sido feita de forma impensada. O fato de fazermos uma aliança de forma irrefletida não é desculpa para quebrá-la, uma vez que ao fazermos um voto, devemos cumpri-lo cabalmente. O parceiro tem direito de exigir o cumprimento da aliança e os seus termos e aquilo que foi acordado, né? Tem um ditado popular que diz que o combinado não é caro. O que foi combinado, o que foi acordado, deve ser cumprido. Todo casamento verdadeiro é constituído de dois companheiros de julgo. Gálatas 6:2, Filipenses 4:3. Ninguém deveria fazer um compromisso de casamento sem compreender o que significa uma aliança. Deus estabeleceu o casamento. Foi uma ideia divina e não uma invenção humana. A Bíblia começa com um casamento no Éden e termina com a entrada da noiva do Cordeiro em Apocalipse. Mas, como todas as coisas divinas, o casamento é algo espiritual. A palavra de Deus diz que o casamento humano é apenas um símbolo, uma ilustração do casamento real que vai acontecer entre Jesus e a sua noiva, a sua igreja fiel. Essa é a razão porque o ímpio não alcança o pleno entendimento e a profundidade real do casamento, pois esse é um conceito completamente espiritual. E as coisas do Espírito, Paulo nos diz, só são discernidas no entendimento espiritual. Merrill afirma que a mulher deve ser aquela que complementa o homem para que juntos sejam o que não podem ser sozinhos. Então, aquela ideia do Senhor lá na formação da mulher, ela veio para complementar, para dar ao homem aquelas coisas que ele tinha falta, daquelas coisas que ele tinha necessidade. O plano de Deus, desde o princípio, foi esse: um homem
para uma mulher. Então, um relacionamento de ambos é com a bênção dele, com a mão dele sobre essas vidas. Ainda que, sem dúvida, o Criador tivesse o direito e o poder para criar mais de uma mulher para um homem, Deus intencionalmente fez apenas Eva e revelou seu plano a Adão com as palavras: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Isso aqui é que é algo que nós temos que analisar e pensar. O que significa tornar-se uma só carne? É após declarar a necessidade de deixar pai e mãe, de se unir à sua mulher, o autor de Gênesis conclui que isso leva diretamente a um ponto: tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne traz a ideia de se estabelecer um grau de parentesco profundo e íntimo, maior do que o parentesco e o relacionamento de pai e mãe. Esse grau de parentesco estabelecido pelo casamento não termina com a morte ou com o divórcio. A última cláusula e a mais contundente prescrição divina para o casamento bíblico vem logo a seguir das duas primeiras: deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, que é a consumação física do casamento. Deus sempre quis que a união fosse permanente, por isso o tornar-se uma só carne. Tornar-se o que antes era dois, para que, numa perspectiva terrena, nunca voltem a ser dois. Deus tensionava que o casamento fosse uma relação permanente. Devia ser uma entrega pactual, total e única de duas pessoas que excluíam todas as demais da sua intimidade. O termo uma carne vem da descrição de Gênesis da criação de Eva, quando o Senhor adormece Adão e retira do seu lado um fragmento de sua carne e com ele forma a mulher e a traz a ele. E Adão reconhece a sua nova companheira. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis, versículo 21, 24. Aqui nós temos um mistério maravilhoso, já falamos disso, né? Quando Adão lembra ao Senhor que ele perdeu alguma coisa. Ele não perdeu nada. O Senhor restituiu para ele, né? Então, de uma forma espetacular, uma forma imensurável, né? O Senhor já tinha algo preparado para ele. Então, o Senhor Deus, quando ele diz tornar-se uma só carne, ele reestabeleceu um relacionamento completo, matrimonial completo. Não há mais duas entidades, não há mais dois indivíduos. Agora há apenas uma entidade só, o casal, a união. Essa nova união tem várias características. Quanto à duração da união, Jesus diz que o Deus criou o casamento para que o casal permanecesse juntos até que a morte os separassem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Então, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente e de toda outra forma, o casal deve se tornar um só corpo. Fisicamente, eles se tornam uma só carne e o resultado disso é observado, é averiguado, encontrado nos filhos gerados. Esses filhos agora contêm geneticamente o resultado dessa união. E até mesmo no aspecto sexual desse relacionamento, eles não devem considerar seus corpos como pertencentes a si mesmos, mas ao seu cônjuge. 1 Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5.
Eles também não devem se focalizar em seu próprio prazer, mas em proporcionar prazer ao seu cônjuge, em se preocupar com a satisfação do seu cônjuge, em preocupar-se em oferecer ao seu cônjuge aquilo de melhor que ele possui, que ele tem. Então, essa união e a busca do que é melhor para o outro não é uma coisa automática, principalmente depois da queda da humanidade em pecado. O homem, em Gênesis 2:24, é ordenado a unir-se à sua esposa. Essa palavra representa duas ideias. Uma é de ser colado em sua esposa, um retrato do quão estreito o relacionamento matrimonial deve ser. O outro aspecto é o de perseguir, conquistar, alcançar persistentemente a satisfação e a alegria do seu cônjuge. Essa ideia de perseguir deve ir além do namoro que leva ao casamento e deve continuar por todo o casamento. A tendência da carne é a de me satisfazer, de fazer o que me faz sentir bem, ao invés de considerar o que vai agradar e beneficiar o seu cônjuge. Esse tipo de egoísmo é um problema comum que surge no casamento quando a lua de mel acaba. No Jardim do Éden, 3 pessoas estavam presentes: Adão, Eva e Deus. E o gozo fazia parte desse relacionamento. Portanto, quando Deus está no centro do casamento, quando Deus é chamado para participar do casamento, que o cordão de 2 nós ou de 2 dobras passa a ter 3 dobras, 3 nós, nós também vamos ter que haverá gozo. Sem Deus, uma união duradoura não é possível. Então nós vemos que é necessário que nós possamos trazer junto a nós, na nossa aliança de matrimônio, de casamento, na nossa aliança de sangue, a presença e a bênção do Senhor. Vamos falar aqui sobre a homossexualidade. O Senhor Deus criou um homem e uma mulher apenas, nada mais. A homossexualidade é claramente condenada por Deus em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Mas antes mesmo de se tornar parte da lei, Deus já havia condenado e destruído Sodoma e Gomorra, onde essa prática era normal entre os habitantes. E é por isso que o Senhor Jesus, lá em Lucas, ele disse, quando perguntaram a respeito dos últimos dias, ele se refere como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. O que significa como nos dias de Noé? Onde imperava a violência disseminada. É o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Você hoje sai a trabalhar, mas não sabe se volta. Hoje se mata por qualquer coisa, qualquer porcaria. A vida humana não tem valor nenhum. A liberação da maldade, o homem está na plena dimensão da maldade. O homem é mau já desde o Éden, desde quando Satanás passa a dominar o mundo. Aí leva a mulher e ao homem a desobedecer ao Senhor. Na ingestão daqueles frutos do mal, ele contamina o homem vem contaminado, até o seu DNA. É por isso que o Senhor Jesus teve que ir à cruz do Calvário, para nos abrir uma porta, abrir uma opção, um caminho, para que nós pudéssemos outra vez ser resgatados desse juízo, dessa situação terrível que nós nos encontramos. E outra coisa, ele se refere depois nos dias de Ló. O que imperava nos dias de Ló? Já falamos aqui agora sobre Sodoma e Gomorra. Imperava ali o homossexualismo disseminado. O que nós vemos hoje aqui no mundo? A presença, a evidência clara
dos tempos de Ló. Então, a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Com relação ao homossexualismo naquela época, ele era associado com as culturas pagãs da época e fazia parte do modo de vida de alguns dos povos da antiguidade. A maioria dos teólogos aceita a heterossexualidade como sendo um componente inequívoco do padrão divino para o casamento. Logo, a homossexualidade seria uma antítese do padrão divino. Deus ordenou e esperava do primeiro casal que frutificassem e enchesse a terra com filhos. É a bênção que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Exercendo assim domínio sobre a criação e representando o Criador. A homossexualidade é condenada por Deus de forma veemente em várias passagens na Bíblia. Outro ponto que nós teremos a abordar em relação também àquilo que pode interferir na aliança do casamento: a infidelidade conjugal. Dentre as diversas distorções causadas pelo pecado nos relacionamentos matrimoniais e familiares, outro aspecto que foi colocado em xeque foi a fidelidade conjugal. Desde o princípio, no primeiro casamento, Deus estipulou que um homem se unisse a uma só mulher e que essa união era indivisível. Apesar de muitos casos de adultério mencionados nas narrativas bíblicas, a Bíblia deixa claro que o padrão de Deus nunca mudou. E o próprio Decálogo, os 10 mandamentos, proibida está claramente o adultério. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Deus sempre ordenou que o seu povo fosse fiel a Ele e ao seu cônjuge. Então, estamos aqui fechando. Vamos só encerrar agora com o versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Já falamos aqui que o homem foi criado primeiro em Gênesis 1, 26, em que ele é criado como ser espiritual, depois ele é formado, o homem primeiro, depois do homem a mulher, acabamos de falar isso no vídeo anterior. Nós vemos que o homem, quando foi formado, e a mulher, eles tinham corpos glorificados. Eles podiam estar diante do Senhor, do Pai. Eles falavam com o Pai na virada da tarde. Mas quando esse homem desobedece, quando esse homem peca, quando a mulher leva o homem a pecar, a cair, e nós vamos falar isso depois, tem outras maravilhas de revelações profundas no próximo capítulo, no capítulo 3, na queda do homem. Mas até aqui, esse homem e essa mulher eram seres basicamente espirituais. Embora possuíssem corpo, o Senhor criou, formou o corpos dele, o homem primeiro, e do homem formou a mulher, mas eram corpos onde predominava o espírito. Então, eles estavam num plano elevadíssimo. A carne não tinha domínio sobre eles. Nós vamos ver que quando acontecer a queda, vai mudar, vai inverter tudo. Mas isso vamos chegar lá. Então, eles estavam nus e não se vergonhavam. Porque a nudez, aquilo que iria chocá-los depois, em que eles vão se esconder, eles tiravam, nem se preocupavam. Nada. Não se vergonhavam. Por quê? Porque predominava a parte espiritual. Isso vai inverter-se, isso vai cair, vai se transformar. Mas nós vamos chegar lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e que dê a paz. Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém.